Olá pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Pablo e esta é mais uma parte do conteúdo de geometria plana que está sendo utilizado para a gamificação do pessoal do oitavo ano do Colégio Tiradentes aqui em Maceió, certo? E nesse conteúdo de hoje a gente vai ver triângulos, né? A gente vai ver o máximo possível de triângulos hoje. A primeira coisa que a gente tem que ver são elementos que compõem o triângulo, certo? São os elementos. Elementos que compõem o triângulo. Quais são esses elementos? Primeiro, os vértices. Os vértices são os pontos de ligação, certo? Nesse caso aqui são os pontos A, B e C. Então seria A, B e C. Outro elemento importante são os lados. O triângulo possui três lados, certo? São três segmentos de retas, né? Formado por esses vértices que a gente tem, que são os lados AB, BC e CA. Se você for ver a linha AB, BC, CA, ok? E outro elemento muito importante são os ângulos internos. Os ângulos internos. Nesse caso a gente tem o alfa, o beta e o gama, ok? São os ângulos internos desse triângulo. Existem os ângulos internos, externos, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ok? Então a gente vai ficar com esses três elementos que são muito interessantes. O triângulo não possui diagonal, certo? É o primeiro polígono e esse polígono não possui diagonal. Então esses são os três elementos importantes que a gente tem que saber. Então vamos continuar. Aqui está a classificação, certo? A classificação dos triângulos. Classificação. E a classificação dos triângulos, eles recebem duas formas, certo? Essa primeira que a gente vai falar é de acordo com os lados, certo? Esse primeiro aqui, vou chamar de 1, esse de 2 e esse de 3. Vamos mudar a cor para ficar mais interessante, né? Esse aqui de 2 e esse aqui de 3, certo? Eu vou usar a cor de acordo com o triângulo. Então, o primeiro é o triângulo equilátero. Como o nome já diz, equi de igual, látero de lados, então lados iguais. Um triângulo equilátero possui três lados iguais. E uma coisa muito interessante do triângulo equilátero, que se os lados são iguais, os três ângulos internos também são iguais. São congruentes, né? Deixa eu botar aqui embaixo. Congruentes. Ok? Esse é o primeiro. Então, como você vê aqui, ó, eu tenho isso aqui que representa lados iguais. Então, os três lados são iguais. E os ângulos que estão pintados, eles são iguais. Então, essa é uma característica do triângulo equilátero. Vamos para o segundo. O segundo é o triângulo isósceles, ok? O triângulo isósceles possui dois lados iguais. Desculpa, pessoal. Dois lados iguais. Se ele possui dois lados iguais, ele possui dois ângulos internos iguais, que são opostos aos lados iguais. Ó. Este ângulo está oposto a esse lado, este ângulo está oposto a esse lado. Esses lados são iguais, logo esses dois ângulos também são iguais. Esse é o triângulo isósceles. E por último, o terceiro é o escaleno.
possui três lados diferentes. Três lados diferentes. Logo, se os lados são diferentes, os ângulos são diferentes. É por isso que ele não tem nenhuma indicação de ângulo igual aqui, como tinha no primeiro e no segundo. Essa é a classificação de acordo com os lados. Existe outro tipo de classificação, que é essa que a gente vai ver agora. Essa classificação é de acordo com os ângulos, certo? Existe esse primeiro aqui. Vou usar as mesmas cores. Segundo e o terceiro, certo? O primeiro é chamado de triângulo acutângulo, ok? Esse triângulo acutângulo possui todos os seus ângulos internos agudos. E a gente viu a definição de ângulo agudo na aula anterior, certo? É o ângulo maior que 0, menor que 90, certo? O segundo ângulo, o segundo triângulo, de acordo com a classificação, é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo possui um ângulo reto, logo de 90 graus, certo? Esse triângulo é muito importante porque no futuro a gente estuda algumas propriedades como o teorema de Pitágoras a partir dele, certo? E trigonometria no triângulo retângulo e outras coisas mais. É um triângulo muito interessante. O próximo triângulo, ele só possui um ângulo reto. Diferente do acutângulo, o acutângulo possui todos os ângulos agudos. O segundo e o terceiro vai possuir um tipo de ângulo, certo? Tipo, o retângulo possui apenas um ângulo reto. Depois a gente vai identificar o porquê, certo? Porque tem a ver com a soma dos ângulos internos. O terceiro... Opa, eu acho que eu apertei o botão aqui. Deixa eu arrumar aqui. O terceiro, certo? É chamado de obtusângulo. Porque ele possui um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso, como a gente viu na aula passada, é um ângulo maior que 90, menor que 180. Ok? Então essas são as classificações de acordo com os ângulos. Então a gente tem dois tipos de classificação: de acordo com os lados e de acordo com os ângulos, certo? Isso é muito importante você saber essas classificações, porque alguns cálculos, quando você vai fazer, ele diz: o triângulo é obtusângulo em tal ponto. O triângulo é retângulo. Não, o triângulo é acutângulo. O triângulo é equilátero. Quando você lembra em equilátero, você tem que lembrar: três lados iguais, três ângulos iguais. O triângulo é isósceles. É muito usado o triângulo isósceles. São dois lados iguais, logo dois ângulos opostos iguais, ok? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Aí vem essa parte aqui que é a soma dos ângulos internos, certo? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Ok? Essa soma dos ângulos internos de triângulo serve como base para a gente descobrir a soma dos ângulos internos de qualquer polígono regular. Ok? A gente consegue descobrir a partir disso. No material que está lá em PDF, ele traz um passo a passo de como você fazer. Ele pede para você desenhar esse triângulo numa folha, pede para passar os pontos médios do segmento AB e AC, ligar esses pontos médios que vai ficar paralelo ao lado BC, recortar essa figura,
trazer o ângulo para baixo, juntar os outros dois pedaços, e você vai ver que vai formar uma reta, certo? E esse ângulo que ele vai formar com essa figura é o ângulo raso. Então é interessante vocês observarem lá. E se vocês puderem, tentem fazer a experiência que ele diz lá, certo? Sigam um passo a passo que vocês conseguem. Mas a ideia aqui é você saber que se eu pegar, eu vou até usar as cores que ele tem ali. Deixa eu pegar o verde aqui, que eu tô sem o verde. Eu não tenho o verde do dele, mas vamos lá. Ele diz se eu pegar o ângulo vermelho, que é o ângulo A, que também pode ser escrito desta forma. Pegar o ângulo verde, somar com o ângulo verde, né? Deixa eu botar aqui, somar com o ângulo verde, que é o B. E depois somar com o ângulo azul, que é o C. Não, esse não é o azul, Pablo. O azul é aqui. Isso é igual a 180 graus. Então a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Sempre, 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 sempre. É muito utilizado. Tipo, se a gente quiser provar qual é o ângulo interno de um triângulo equilátero. A gente sabe que um triângulo equilátero, como eu acabei de falar, tem os 3 lados iguais, logo os 3 ângulos internos iguais. Então ficaria o ângulo interno do triângulo equilátero, vou chamar ele de alfa, seria igual ao beta, que seria igual ao gama, que seria 180 dividido por 3, que é igual a 60. Então, ângulo interno, cada um dos ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus, ok? Isso é muito utilizado, muito, principalmente quando a gente está calculando ângulos dentro de triângulos, beleza? E até em outras figuras geométricas, se a gente dividir o polígono, em triângulos, a gente consegue calcular isso bem mais fácil. Aqui já é os ângulos externos. Ângulos externos. Beleza? Os ângulos externos aqui são X, Y e Z. Esses são os ângulos externos. Como é que a gente sabe isso? A gente prolonga o lado, certo? Prolonga o lado e vai formar tipo uma semi-reta, se eu colocar aqui. Saindo do ponto C aqui, passando pelo ponto A, eu tenho essa semi-reta. Este ângulo que eu formo entre o lado AB, o segmento AB, e o segmento AC, a semi-reta AC, é um ângulo externo. Então, toda vez que eu prolongar um lado, certo? E formar um ângulo com o lado adjacente, eu tenho um ângulo externo. Então, o que é interessante desse ângulo externo? Vamos observar algumas características. A primeira eu vou colocar de azul. Percebam, que o ângulo externo com o seu ângulo interno vizinho sempre vai dar 180 graus. Então eu estou dizendo aqui que alfa mais x é igual a 180, certo? Eu estou dizendo que beta mais y é igual a 180. Eu estou dizendo que gama mais z também é igual a 180. É muito interessante isso, né? É bem legal a gente saber isso. Mas tem uma característica que eu acabei de falar anteriormente, que os ângulos internos também dão 180. Alfa mais gama mais beta igual a 180. A partir disso, eu consigo fazer uma coisa que pode ser bastante útil quando a gente está fazendo o cálculo. Como assim? Deixa eu pegar o vermelho agora. Tá vendo só esse ângulo X? Tá vendo só esse ângulo X? Ele está relacionado com alfa, né? Tá aqui a relação que a gente acabou de fazer. Eu vou deixar o alfa sozinho. Então, a alfa é igual a 180 menos x. Se no lugar do alfa, que eu acabei de isolar, eu colocar aqui, nesta equação, o que é que a gente descobre? A gente vai ter, no lugar do alfa, a gente vai ter 180 menos x, certo? Mais θ, mais beta,
igual a 180. Olha, os 180 são valores iguais, só que estão em lados opostos da igualdade. Então, o que é que eu posso fazer? Posso cortar. Eu vou ter menos x mais θ mais beta igual a zero. Se eu passar o x para o outro lado, para ele ficar positivo, eu vou ter que alfa mais beta é igual a x. Olha o que eu acabei de encontrar. Eu estou dizendo que este ângulo externo nada mais é do que somar os outros dois internos do triângulo. X é igual a alfa mais beta. Se eu fizer a mesma coisa com y, eu vou encontrar que y nada mais é do que alfa mais gama. Se eu fizer a mesma coisa com z, eu vou encontrar que z nada mais é do que alfa mais beta. Quer dizer, se eu pegar este ângulo, o valor dele é igual à soma deste com este. É isso que eu estou dizendo. Então é interessante a gente saber que um ângulo externo é a soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes a ele, não vizinho, não próximo, os que estão distantes, ok? Então a partir disso a gente consegue fazer algumas questões. Vamos lá. Aqui está uma questão. Dê um pause agora, tentem fazer e depois verifiquem o resultado conforme eu vou fazendo aqui. Se o cálculo que vocês demorou mais, demorou menos, o que é que você conseguiu fazer, beleza? Então, pausa. Vamos voltar. Aqui eu tenho três ângulos, certo? Na figura os pontos A, B e C estão alinhados, então A, B e C estão na mesma linha. Qual é a soma dos ângulos marcados em cinza? Ele quer saber a soma deste, 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 deste e deste. Ele quer saber a soma destes ângulos. Beleza. Vamos colocar x, y, z, w. Peraí, deixa eu botar aqui fora. X, y, z e w. Vamos botar o v e o u. Tá. Ele quer saber a soma desses ângulos aí. Se eu somar esses ângulos, o que é que acontece? Vamos entender um pouquinho. Olha, nesse triângulo aqui, verde, eu vou botar este ângulo verde aqui. Certo? O que é que eu tenho? Eu tenho que y mais w mais o ângulo verde dá 180 graus. Beleza? É isso que a gente tem. Olha, aqui ó, eu vou pintar esse ângulo aqui de azul. Eu sei que z mais... Para aí, eu botei o w aqui. Aqui não é w não, aqui é x. No verdinho, certo? É y mais x, desculpa. X, y e o verdinho. No azul seria o z, o w, mais o azul. É igual a 180. Ok? E aqui eu vou fazer de amarelo. Aqui, esse ângulozinho amarelo aqui. Eu tenho que ver mais o amarelo é igual a 180. E o que eu estou procurando é a soma dessa galera aqui todinha. Eu quero saber isso aqui. Não é isso que eu quero saber? Então vamos lá. Uma coisa interessante aqui que a gente tem que observar é que o verde, o azul e o amarelo, eles estão alinhados aí. Ele dá uma volta de 180 graus. Eu sei que o verde mais o azul mais o amarelo é igual a 180 graus. Então, o que é que acontece se eu somar tudo isso aqui? Se eu pegar isso aqui e somar, certo? Se eu somar esses lados e esse aqui, eu vou ter y mais x mais verde. Eu vou ter mais z mais w mais azul. Eu vou ter v
mais o mais amarelo, igual, isso tudo igual. Isso tudo é igual à soma desses 3,180 aqui. Certo? Então é a mesma coisa que 3 vezes 180. Vamos calcular isso, vai dar 0. 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24, não é isso? 3 vezes 7, 21, 24. 4 sobe 2. Às vezes dá bug. 540. Então igual a 540. Olha, eu sei que o verde mais o azul mais o amarelo é igual a 180. Então eu posso tirar esses três aqui, esses três valores aqui e colocar no lugar 180. Então eu tenho que y mais x mais z mais w mais v mais u é igual a 540. Como esses valores é 180 e passou para o outro lado, ele fica negativo, menos 180. Eu sei que os ângulos que eu quero é igual a 360. Esse é o resultado da primeira questão. Vamos para a próxima. Certo? Dá um pause, tenta fazer e depois a gente responde. Então vamos lá, pause. Beleza, vamos lá. O triângulo ABC é isósceles. Olha, o que é que eu tenho com isósceles? Eu tenho dois lados iguais, logo, dois ângulos opostos a esses lados iguais. Então ele está dizendo, o triângulo ABC é isósceles com base BC. Ele está dizendo que o lado AB é igual ao lado AC. Então a gente tem que esse lado aqui, onde passa pelo ponto D, e o lado que tem os ângulos são iguais. O ângulo BAC é 30. Então ele está dizendo que esse ângulo aqui é 30. O triângulo BCD é isósceles. O triângulo BCD é isósceles. Ele está dizendo que este lado é igual a este lado. Certo? De base BD, ó, porque o BD é a base. Determine a medida do ângulo DAC. Ele quer saber o valor deste ângulo aqui. DCA. Ele quer saber o valor deste ângulo. Olha, vamos começar pelo triângulo ABC. Certo? A gente sabe que neste triângulo, o ângulo B e o ângulo C completo. Quando eu estou falando do ângulo C, eu vou pintar aqui de azul, viu? O ângulo C. Estou falando disso tudo aqui. E esse ângulo B aqui, eles são iguais. Certo? Eles são iguais. É isso que ele está dizendo. Esses dois ângulos são iguais. Se o de cima é 30, o que é que eu tenho? Eu tenho que, vamos chamar isso aqui de alfa. Eu vou fazer de azul, para não chamar esse ângulo de alfa, o azul. Então eu tenho 2 alfa mais 30 é igual a 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo. Então 2 alfa é igual a 180 menos 30. 2 alfa é igual a 150. Alfa é igual a 150 dividido por 2, que é igual a 75. Então, tanto o B quanto o C é 75. Mas observe o seguinte, este triângulo menor também é isósceles. Então, se esse alfa é 75, esse pedacinho aqui também é 75. Logo, este pedacinho aqui, que eu vou pintar de outra cor, não vou pintar de azul, pintar de vermelho, esse pedacinho aqui, esse ângulo aqui, seria 30, que seria 75 mais 75 mais 30, que dá 180. A gente viu isso pelo triângulo grande. O triângulo grande aqui é 30, logo os outros dois deu 75. Então, se esses dois é 75, este é 30. Então, o que é que eu tenho para achar o x? Eu tenho que x é igual
a ele todo, o C todo, o ângulo C todo em azul, que é 75, que a gente calculou, menos o de vermelho, menos 30. Então x é quanto? X é igual a 45. Então, tá vendo como é que a gente usa as propriedades de questão de isósceles? A gente está trabalhando que os lados são iguais, logo os ângulos são iguais. Desculpa o barulho de moto aí. Logo, a gente consegue calcular as coisas a partir destas propriedades. Então, entendam bem o que foi dito anteriormente, logo acima, né? Neste caso, porque eu desço aqui, então logo acima. Vamos para a próxima. Na figura a seguir, os pontos A, D e C pertencem à reta R. Então, eles são colineares. Determine o valor de x e de y. Lembra lá que eu disse que quando eu tenho o prolongamento de um lado e eu formo um ângulo deste lado com o seu adjacente, eu tenho um ângulo externo, então x aqui, ó, se eu olhar este triângulo, eu vou pintar esse triângulo aqui de roxo. Tá vendo esse triângulo aqui? Esse ângulo aqui, o x, é externo dele. Porque eu prolonguei o lado DC, prolonguei e formei o ângulo. Então esse ângulo aqui é externo. E eu tenho aquela propriedade que o ângulo externo é a soma dos outros dois não adjacentes. Então x nada mais é do que 30 mais 40, que vai dar 70. Difícil achar o x? Não. Agora vamos pro de azul aqui. Olha esse triângulo aqui grandão, todo ele, até com o roxo em cima. Certo? Até com a parte roxa em cima. Então esse triângulo aqui, grandão. Ele todo. Como se não tivesse essa reta aqui no meio. Esse ângulo de cima é quanto? 85, não é isso? É 30 mais 55, esse ângulo todo, B. E o ângulo C é 40. O que a gente tem? A gente tem o lado AC, o lado AC, a gente prolongou e formou este ângulo aqui. Então esse Y é um ângulo externo. O que a gente tem com esse Y? A gente tem que Y, por ser um ângulo externo, nada mais é do que o ângulo B mais o ângulo C, que seria 85 mais 40, que daria 125. Esta é a forma mais rápida de fazer. Tem outras formas? Tem. Você encontrar para o roxo, você encontrar esse valor aqui, certo? Pela soma, seria, vou chamar isso aqui de alfa, seria alfa mais 30 mais 40 igual a 180. Alfa é igual a 180 menos 70. Alfa é igual a 110. Só que isso aqui é um ângulo raso, 180 graus. Certo? Então x é igual a 180 menos 110, que é o seu suplemento. Então x é igual a 70. Eu calculo mais, mas chego no mesmo canto. Aqui no azul a mesma forma. Eu posso encontrar este ângulo primeiro, já que eu tenho x. Certo? Eu vou chamar esse ângulo aqui azul de beta. Eu tenho que beta mais 55 mais o x, que é 70, é igual a 180. Então, beta é igual a 180 menos 125. O beta é igual a 55. Não é isso? É, 0 sobe 1, isso, 55. O beta é 55, mas isso aqui também é um ângulo raso. Isso aqui também é um ângulo raso. Então eu tenho que y nada mais é do que 180 menos 55. Y é igual a 125. Tá vendo que eu encontro os mesmos valores? Eu calculo um pouco mais, mas eu encontro. Então, se você entender bem a teoria que está lá em cima, você consegue resolver as coisas mais facilmente. Ok? Vamos lá. Ó, temos mais um, este é o último. Este é um pouco mais complicadozinho. Por quê? Porque a gente não tem um triângulo.
A gente não tem um triângulo. Mas a gente pode construir esse triângulo, ok? E a partir desta construção a gente consegue fazer. Como assim? Olha, pega esse lado aqui e prolonga. Prolonga esse lado aqui. Certo? Eu formo dois triângulos. Só que esse triângulo em vermelho eu já tenho dois lados, então eu consigo encontrar este valor aqui. Consigo encontrar este valor que eu vou chamar de alfa. Como assim? Eu tenho que alfa mais 60 mais 40 é igual a 180. Eu tenho que alfa é igual a 180. Essa soma vai dar 100, então menos 100. Tenho que alfa é igual a 80. Então achei o valor de alfa. Agora eu consigo achar neste triângulo azul aqui este ângulo azul. Por quê? Isso aqui é uma reta em comum, logo isso aqui é um ângulo raso. Eu vou chamar esse ângulo azul de θ. θ é igual a 180 menos o alfa, que é 80. θ é igual a 100. Eu poderia até usar o externo, né? Não precisaria muita coisa. O azul é externo do triângulo vermelho. O azul é externo. Se ele é externo, é a soma dos outros dois. 40 mais 60. Bem mais rápido, né? Eu vacilei aqui. Mas agora para o x eu vou usar isso. Ó. Isso, x está no prolongamento. Então o x que eu quero achar nada mais é do que o 100 que eu tenho em azul mais os 30 que está lá. Então, o meu x nada mais é do que 130 graus. Ok? Este é o assunto de triângulos. Vejam e revejam o conteúdo. Tem outros vídeos que eu vou colocar lá no material de atividade, os vídeos do PIC, porque este material é um material do PIC. Então, aproveite, vejam, revejam, estudem, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.